Olá, estudantes e visitantes, e em especial aos alunos do segundo ano regular, turmas A e B da Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Dionísio Mendes de Carvalho. Saudações a todos! Hoje, 8 de outubro de 2020, inicia a primeira aula remota de Biologia, cujo assunto é Introdução à Genética. Esta é a videoaula número 1, que após isso, vocês realizarão a primeira atividade online de fixação do conteúdo apresentado. Então, desta forma, desejo a todos bons estudos. Bom, iniciando esta aula, nós temos a célula como unidade fundamental do ser vivo. Então, o que acontece, turma? Repare aqui que todo ser vivo, pode ser ele vegetal, animal, bacteriano, etc. Todo ser vivo, ele é formado por célula, tá? E a célula, ela pode ser em poucas quantidades ou em muitas quantidades, ou seja, unicelular, quando é uma única célula, ou pluricelular, quando tem várias células, tá bom? Repara aqui nesse esquema. Nós temos o esquema aqui de um dedo, tá? Que eu quero que vocês reparem que na parte interna desta imagem, desse dedo, veja que existe várias bolinhas, tá? Que eu vou riscar neste momento aqui, tá bom? Várias bolinhas, que umas são maiores, outras são bem menores, tá? Essas bolinhas que vocês estão vendo, nada mais, nada menos que são as células que compõem este dedo. Lembrando que nós, seres humanos, possuímos trilhões de células, é aproximadamente 10 trilhões de células que compõem o nosso corpo. E cada célula do nosso corpo é dividido em 3 partes, tá? Membrana plasmática, que é essa parte externa, citoplasma, que é a parte interna, que dentro do citoplasma nós temos as organelas, que como se fossem os órgãos da célula, tá? São os órgãos da célula que vão fazer atividades específicas. Então, esses órgãos recebem o nome de organela, que cada uma tem uma função específica. Tem umas que vai fabricar proteínas, outras vão fabricar óleos e gorduras, etc, tá bom? E lá dentro do citoplasma, nós temos na região central o núcleo da célula. E é este núcleo da célula que se encontra o material genético conhecido como DNA, tá? DNA, turma, é uma abreviação da palavra ácido desoxirribonucleico. Então você pode falar DNA ou ADN, tá? Então DNA é apenas uma abreviação da palavra ácido desoxirribonucleico. Então é o DNA que vai comandar toda a atividade vital de uma única célula, tá? Então, em cada célula do seu corpo, o DNA que comanda cada célula que você possui, tá? É que como se fosse o cérebro da célula, o famoso DNA. Então, o que acontece? Repare que nesse outro slide, eu fiz um esquema representando como é que é o DNA, tá? Aqui eu peguei, eu dei um foco a mais no núcleo da célula. Repare aqui que no núcleo nós temos esses fios que eu coloquei um fio de cor azul e outros fios de cor vermelho, tá? Ambos fios, tanto os fios de cor azul como os fios de cor vermelho, é a fita de DNA. Lembra-se que o DNA tem um formato de fio, tá? Um formato de fita. É uma famosa fita dupla do DNA. A molécula do DNA tem o formato de um longo fio, que esse fio é tão grande, essa fita é tão grande que ela acaba se enrolando. É como se fosse realmente quando a pessoa pega vários fios e não sabe guardar e acaba ficando aquele bolo de fio embaraçado. Então aquele bolo de fio embaraçado é a representação do DNA, tá? Então o DNA no núcleo da sua célula fica nesse formato de longos fios embaraçados. E esses longos fios embaraçados recebem o nome de cromatina. Então a cromatina é o conjunto de moléculas de DNA
tá? Na qual só aparece quando a sua célula não está se dividindo, tá? Quando a sua célula não está se dividindo, o DNA tem um formato de cromatina. Esse formato de cromatina é um formato de longo fio embaraçado, tá? Caso contrário, quando a sua célula vai se dividir, ou seja, deixar descendente igual a ela mesma, a cromatina acaba se transformando em cromossomo, tá? Esse cromossomo a gente vai ver na próxima aula. Então o que acontece? A cromatina, ela apenas vai se condensar, ou seja, esses longos fios vão se embolar mais ainda para ficar bem apertado, bem condensado, que vai formar o cromossomo. O cromossomo só aparece quando a célula está em divisão celular, quando está se dividindo, tá bom? Então, no caso contrário, cromatina. Então, a cromatina ela está em maior parte da quantidade do tempo de vida da célula. Por quê? Quando a célula nasce, até antes de ela chegar a envelhecer, o formato do DNA fica no formato de cromatina. Por quê? Porque a célula tem que trabalhar, tem que fazer as suas atividades vitais, por exemplo, produzir proteínas, óleo, gordura, fabricar energia, etc. Então, o DNA tem que ficar no formato de cromatina. Só vai aparecer o formato de cromossomo quando a célula já está ficando velha e vai deixar um descendente antes de morrer, tá? Isso lá no final de vida da célula. Na maior parte é cromatina. E repara o seguinte, que nessa cromatina, esses longos fios de DNA tem a parte azul e a parte vermelha. O que isso significa? É o seguinte, aqui eu já peguei aquela cromatina, eu tirei do núcleo e coloquei em destaque nesse slide aqui, ó. Repara o seguinte, que nesses fios de cor azul que eu pintei, tá? Eu quis dizer o seguinte, que esse longo fio de DNA, que vocês estão vendo de cor azul, é a molécula de DNA que veio do seu pai, ou seja, o DNA de origem paterna, tá bom? Então, botei bem o seguinte, ó, primeira molécula de DNA, que essa primeira molécula é de origem paterna. Embaixo, eu coloquei também primeira molécula, mas não tinha que ser segunda molécula? Não, por quê? Porque essa molécula de DNA que está de cor vermelha, esses fios de cor vermelha, é a mesma coisa da molécula de origem paterna. A diferença é que essa de cor azul veio do seu pai, a de cor vermelho veio da sua mãe, tá bom? Então o que acontece? Primeira molécula de DNA, origem paterna, cor azul, e a primeira molécula de DNA, origem materna, cor vermelha. O que isso quer dizer? Que as informações contidas nesta molécula de origem paterna, as informações que tem aí, é quase a mesma coisa das informações que tem na origem da mãe. Por exemplo, faz de conta que essa primeira molécula de DNA que veio do seu pai tem a informação para a fabricação de sangue, tá? Essa mesma informação de fabricação de sangue também vai estar contido na molécula de DNA de origem materna, tá? A diferença é que um veio do pai e outro veio da mãe. E essa origem veio da onde? Através do espermatozoide e do óvulo, tá? Lembra que você nasceu através de uma fecundação do espermatozoide que veio do seu pai com o óvulo que veio da sua mãe. Então, o espermatozoide, ele transportou essa primeira molécula de DNA origem paterna, de cor azul, e o óvulo da sua mãe estava dentro dele, esse óvulo, a primeira molécula de DNA de origem materna, tá? Que veio da sua mãe. É apenas isso. Então, por isso que um está com o azul e outro com o vermelho, porque o azul veio do pai e o vermelho, o azul veio do pai pelo espermatozoide e o vermelho veio da mãe através do óvulo. Entenderam? Passando aqui o slide, então o que acontece? Como a primeira molécula do pai é igual à primeira molécula da mãe, então forma um par, tá? Porque são as mesmas informações, porém de origem diferente. Um veio do pai, outro veio da mãe. Então, com isso, nós, seres humanos, possuímos 46 moléculas de DNA, tá? Vou voltar aqui o slide aqui, ó. Aqui nós temos duas moléculas de DNA. Uma veio do pai, outra veio da mãe. Essas duas moléculas, como são iguais, né, em termos de funções, tá? De informações e funções. Então, como as duas são iguais, eu posso dizer que essas duas moléculas é um par. Tá formando um par aí, um casal,
Um é do pai e outro da mãe. Então tem um casal e tem um par. Então aqui nós temos o primeiro par. Esse primeiro par dessa imagem aqui é formado por duas moléculas, paterna e materna, tá? E essas duas moléculas são iguais em termos de funções. Então é por isso que nós temos duas moléculas de DNA nessa imagem. Aqui eu já coloquei o cariótipo humano, ou seja, quantas moléculas de DNA o ser humano possui em cada célula. Repara o seguinte, nós temos nessa imagem aqui 23 pares. Aqui, ó, primeiro, vou pegar aqui o pincel, nós temos o primeiro par, par número 1, segundo par, o par número 2, terceiro par, o par número 3 e assim por sequência, tá? Então assim nós temos 23 pares. Repara que no final aqui, ó, eu tenho um par de número 23, ou seja, 23 pares. Eu posso dizer 23 pares de moléculas de DNA ou 46 moléculas de DNA. Por quê? 23 pares. Se é par, então é 23 vezes 2. 23 vezes 2 dá o quê? 46. Então você pode falar 46 moléculas de DNA ou 23 pares de moléculas de DNA, tá bom? Isto é nós seres humanos. Outros animais e também alguns outros vegetais não possuem a mesma quantidade. Por exemplo, tem animal que possui 20 pares, tem animal que possui 21 pares ou 18 e assim por sequência. É por isso que diferencia nós humanos dos demais animais, porque cada ser vivo pode ter uma quantidade diferente de moléculas de DNA no núcleo da célula, tá bom? E só para recapitular aqui, ó, eu vou pegar o par de número 23, esse que eu estou riscando neste momento. Esse par de número 23 é que vai dar informação do sexo da pessoa. Esse sexo é o caractere sexual adquirido. Por exemplo, essa molécula de número 23, esse par número 23, é que vai dizer se vai nascer homem, sexo masculino, ou vai nascer sexo feminino, tá? Em termos só de característica e não de aptidão sexual. Isso já é uma outra coisa, tá bom? Então, os caracteres sexuais adquiridos, ou seja, masculino e feminino, né? Por exemplo, pênis, vagina, seios, etc. Isso é uma informação que está no par de número 23, tá bom? Então é o par de número 23 que vai levar essas informações, se vai possuir órgãos masculinos ou órgãos femininos, etc, tá bom? Passando aqui no slide, é o seguinte, eu peguei um par dessa molécula de DNA, tá? Vou puxar um fio dele para vocês verem como é que é o formato desse fio, ou seja, como é que é o formato desse fio de DNA, dessa fita de DNA, tá bom? Então o que acontece? Ao puxar um fio desse, a gente pode aumentar de tamanho, verificamos que o DNA tem um formato de fita dupla, tá? Fita dupla do DNA. E repare o seguinte, a parte de cima tem a cor azul, a parte de baixo a cor vermelha. Então a parte de cima, a fita dupla de origem paterna. Aqui eu coloquei errado, mas corrijam na leitura, tá bom? Então a cor azul de origem do pai, a cor vermelha origem da mãe, tá? Então repare o seguinte, na cor azul nós temos aqui, ó, essas letras, tá? Começa aqui T, deixa eu pegar aqui o pincel. Nós temos aqui a letra T, letra A, letra C, letra G e assim vai, tá bom? Que letras são essas? É o seguinte, o DNA tem a menor unidade. A menor unidade de um DNA é o nucleotídeo. Nucleotídeo. Nucleotídeo é a menor unidade de um DNA. E nós temos 4 tipos de nucleotídeos, só 4 tipos, que podem ser adenina, timina, guanina e citosina. A adenina você pode representar pela letra A. Então, por isso que está aqui, ó. A, T, G, C, A, A, T. O que isso quer dizer? Adenina, letra A. Timina, letra T. Guanina, letra G. E citosina, letra C, tá? Aí o que acontece? Se a fita dupla, é porque nós temos uma fita superior e uma fita inferior. Essas duas fitas devem se grudar. Como é que elas se grudam? Como é que elas se unem? Através dos nucleotídeos. Ou seja, olha só, vou pegar um bem aqui, ó. A letra A só une com a letra T.
E a letra C só une com a letra G. A com T, G com C. Adenina com timina, guanina com citosina. Isso é obrigatório. Nunca a letra A, nunca vai acontecer da letra A grudar com a letra G. Tá? E vice-versa. O A só gruda com o T e o G só gruda com o C. Para que isso? É que as fitas duplas devem se unir para dar mais estabilidade para o DNA. Então o DNA deve estar estável, mais seguro. E essa segurança vem através da fita dupla de DNA, tá? Repara o seguinte, nós temos os nucleotídeos da fita dupla de origem paterna e também nós temos os nucleotídeos da fita dupla de origem materna. Repare que ambas têm as mesmas letras. Eu quero que vocês percebam o seguinte, veja as letras que estão da origem do pai e as letras que estão na origem da mãe. Vocês percebem, ver se tem igualdade entre as letras? Próximo slide. Ao verificar isso, a gente percebe o seguinte, ó, que nas letras paternas é igual das letras que está na fita dupla materna. Repare o seguinte, ó, no do pai começa com letras A, T, G, C, A, T, G, C. Essa sequência A, T, G, C, A, T, G, C é a mesma coisa da origem materna, que da mãe também está assim, ó, A, T, G, C, A, T, G, C. O que isso quer dizer? Que ambos nucleotídeos estão iguais, ou seja, nós temos gene aqui. Então aqui eu marquei o seguinte, ó, aqui eu tenho um gene, e esse gene começa com a letra A, depois vai com a letra T, letra G, letra C, letra A, T, G, C, tá? Esse aqui é um gene. Este gene, que é do pai, veio do pai, ele é igual do gene que veio da mãe. Tem as mesmas letras. Ou seja, se tem igualdade de letras, é porque o gene expressa a mesma informação, tá bom? Repara o seguinte, que esse gene aqui, de cor verde, é diferente, é um pouco diferente, ou praticamente quase todo diferente, do gene de cor roxa, tá? Repare que a sequência de nucleotídeos, a sequência de letras são diferentes. Então, se as sequências são diferentes, são genes diferentes. Repare o seguinte, ó, e essas letras que estão aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, tá? Por exemplo, aqui, ó, G, 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 G. É o quê? Não, é um gene? Não, não é gene. Tá? Porque nesses nucleotídeos não tem gene aí, é apenas nucleotídeo complementar, tá? Da mesma forma que na parte superior, ó, essa parte superior aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, não é gene, é apenas nucleotídeo complementar, tá? Que vai dar só estabilidade ao DNA, tá bom? Olha só, o gene número 1 do pai é igual ao gene número 1 da mãe? Pode dizer que sim, porque o gene 1 do pai, esse gene de cor verde, tem a sequência ATGC, AATGC, GC, tá bom? Que essa sequência de nucleotídeos é igual ao gene 1 da mãe, tá? Então, se o gene do pai é igual ao gene da mãe, a informação também é a mesma. Por exemplo, se esse gene do pai carrega uma informação cor dos olhos, pode-se dizer que o gene da mãe também vai ter informação cor dos olhos. E se o gene do pai tem a cor dos olhos de cor verde, o gene da mãe também tem a cor de olhos de cor verde. Então, deduz que esta criança, essa pessoa, vai ter os olhos verdes, porque o pai tem o olho verde e a mãe também tem olho verde, tá bom? Então, os genes são iguais, porque os genes têm as mesmas informações. Repara que no gene 2, os nucleotídeos são diferentes. Então, posso dizer que o gene 2 é igual ao gene 1? Sim ou não? É claro que não. Porque o gene 2, repare que a sequência de nucleotídeos do gene 2 é diferente da sequência de nucleotídeos do gene 1, tá? Ó, o gene 2, que eu estou riscando neste momento aqui, tem a sequência TACAGCCAT. Enquanto que o gene 1 tem a sequência ATGCAA. Repare que a sequência é diferente. O gene 2 começa com a letra T e o gene 1 começa com a letra A.
Entenderam? Então a sequência de nucleotídeos do gene 2 é totalmente diferente da sequência de nucleotídeos do gene 1. Então posso dizer que esse gene 2 tem uma informação diferente do gene 1. Então, eu havia dito que o gene 1 faz de conta que ele tem uma informação para dizer o seguinte, ó, esse gene 1 vai dizer que a criança deve ter um olho vermelho, desculpa, olho vermelho, ó. Fumou droga. É o seguinte, o gene 1 tem informação que a criança vai ter os olhos de cor verde. Eu posso dizer que o gene 2 vai ter o quê? Uma outra informação, não é mais cor de olhos, pode ser cor de pele, cor de cabelo, tá bom? Porque é um outro gene totalmente diferente. Você sabe disso através da sequência de nucleotídeos. O gene pode ser representado por letras do nosso alfabeto, letra A, letra B, letra C, D, E, F e etc, tá? O que acontece? Eu peguei o gene 1, que é o gene de cor verde, coloquei gene A e botei um A maiúsculo. Ou seja, a gente pode dizer que é um famoso Azão. Que esse gene Azão, que é do pai, é igual ao gene da mãe. Ou seja, o pai tem o gene Azão e a mãe também tem o gene Azão, tá? Então, já que o gene número 1, eu tirei o número 1, botei uma letra do alfabeto qualquer, botei letra A. O gene 2, que é esse gene de cor roxa, tá? É um outro tipo de gene que eu vou representar com outra letra do alfabeto. Eu não posso mais colocar a letra A aí, porque eu já usei para o gene de número 1. O gene 2 eu coloquei o quê? Letra B, tá? Eu botei o B minúsculo, o famoso Bzinho, tá? Então, como que o gene Bzinho, a sequência dele é igual do gene Bzinho da mãe, é por isso que eu coloquei as mesmas letras, tá? Bzinho do pai, Bzinho da mãe, porque a sequência de nucleotídeos do gene 2 do pai é igual à sequência de nucleotídeos do gene 2 da mãe, tá bom? Então, eu posso representar os genes que têm funções específicas, tá? Por letras do nosso alfabeto, letra A, letra B, letra C, etc, tá? Então, o que acontece? O gene A, nesse slide aqui, ele é responsável pela característica de cor dos olhos, tá? Então, o gene A vai ter responsável pela característica cor de olhos. Se o olho vai ser verde, azul ou castanho, é o gene A que vai ser responsável, esse gene que está aqui. O gene B vai ser responsável pela cor da pele. Então, se a pessoa vai ser morena, branca, negra, etc., tá? Essa característica cor da pele é representada pelo gene B, tá bom? Então, característica é igual a fenótipo. Ou seja, eu tenho o gene azão, que é cor dos olhos. O fenótipo do gene azão é o quê? A cor dos olhos, tá? Então, o gene azão, ele só vai ter uma informação, tá? Que precisa ser expressa. E essa informação a ser expressa, essa informação a ser caracterizada, essa característica do gene é o fenótipo. Então, por exemplo, a pessoa que é morena é porque tem o fenótipo moreno, tá? O fenótipo é aquele que você está vendo na pessoa. Então, se a pessoa tem um cabelo castanho, é porque o fenótipo dele é o quê? Cabelo castanho. Então, se a pessoa tem um fenótipo cabelo castanho, ele tem um gene relacionado à cor deste cabelo, tá? Que pode ser um gene C, ou um gene D, gene E, etc. Tá bom? Então, o que acontece? Já que o gene azão, que veio do pai, é igual ao gene azão que veio da mãe, tá? Já que nós temos gene praticamente iguais, só que de origem diferentes, um que veio do pai e outro que veio da mãe, qual desses dois genes irão expressar a sua característica, ou seja, expressar o fenótipo? Bom, então, por exemplo, o pai que tem um olho verde, né? Teve um filho com uma mãe que tem os olhos castanhos. Qual desses dois genes vão ganhar essa batalha, entre aspas, tá? Qual desses dois genes que irão expressar? O gene do pai, cor de olho verde,
ou o gene da mãe, cor de olho castanho, né? Como vai ser essa competição? Então a gente só sabe a resposta para isso através das leis mendelianas. A famosa primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel, que é uma regra de probabilidade genética, tá? Para saber, a criança tem tantos por cento de chance de nascer com os olhos verdes, ou tantos por cento de chance de nascer com os olhos castanhos, tá? Isso é apenas uma probabilidade para saber qual dos genes que vão ganhar essa disputa, em termos de probabilidade matemática, tá? Que a gente vai ver isso na próxima aula. Então, turma, com isto, nesta aula vimos uma introdução do que estudaremos em detalhes mais adiante, tá? Desta forma, nas próximas aulas aprofundaremos nas leis mendelianas, primeira lei e segunda lei de Mendel. Agora, faça a primeira atividade online referente a esta aula de número 1, acessando o site www.one.link/Paganini. Turma, esse link também vou mandar no grupo de vocês, tá? É só clicar que já vai estar lá a videoaula, também vai estar o texto complementar e a atividade para vocês realizarem no Google Formulários. Apenas de marcar, coloque o nome de vocês e marque a série de vocês, tá bom? E no final do Google Formulários tem um botão de enviar, vocês clicam para encaminhar essa atividade para mim. Tá bom, turma? Não vai ter nenhuma dificuldade, não precisa baixar nenhum aplicativo, nem fazer nenhum cadastro por e-mail. É apenas clicar neste link ou acessá-lo para realizar a atividade. A gente se vê na próxima aula, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, pelo grupo ou pelo privado. Não fique com dúvidas se caso isso persistir em vocês. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.